Olá, olá! Começando mais um Café Astronômico. O Café Astronômico ele é uma parceria entre a TV Unesp e o Observatório Didático de Astronomia. Hoje aqui comigo o professor Rodolfo, seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. E a nossa convidada especial, a supernova presidente da ABP, Associação Brasileira de Planetários, professora Diná, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora. Professora, nem tudo é culpa da supernova? Não. Explica para nós. Eu pensei nesse tema em relação à formação dos elementos químicos. Porque todo mundo fala, sai em todas as revistas, que todos os elementos mais pesados do que o ferro são produzidos por supernovas. Uhum. E as supernovas, elas são o final da vida de estrelas muito massivas. Mas estrelas de massa mais baixa, intermediária, até 8, 10 massas solares, também produzem esses elementos antes de morrer. Então, e é um assunto assim que pouca gente fala. E fez parte da minha tese de doutorado também. Que bacana. E aí eu gosto de falar isso porque as pessoas não sabem, né? Não conhecem. Então, vamos voltar um pouquinho, né, professor? Como são produzidos, então, os elementos químicos? Olha, os elementos muito leves, assim, até... Sabe, lembra da tabela periódica? Vamos tentar lembrar, já lá a nossa idade entrando em pauta de novo. Não, ensino médio. Ensino médio. Não, na verdade, na 6ª série que eu descobri a tabela periódica. Pô, eu não lembro. Nossa, adorei. Na 6ª série, né? Eu não lembro. Desde aquela época eu gosto dos elementos químicos. Uhum. Aqueles elementos bem leves, até o boro, eles foram produzidos na nucleossíntese primordial, instantes após o Big Bang. E aí o universo se esfriou e não tinha mais condições de formar elementos químicos. Então, todos os outros são formados no interior das estrelas, durante a vida delas, ou então durante a morte. Entendi. Então, quer dizer que a estrela é uma fábrica de elementos químicos. Sim. Ela é a grande fábrica, a grande produtora. E as estrelas fabricam os elementos químicos todos da tabela periódica inteirinha? Como é que funciona? Não, inicialmente produz hélio, né, fundindo hidrogênio. São 4 prótons, né? Porque... no interior das estrelas não tem mais hidrogênio neutro, né? Só próton mesmo. 4 prótons se fundem para formar um núcleo de hélio. E depois, mais para frente na vida dela, depois que ela não é mais estável, né? O hélio se funde para formar carbono e também oxigênio. Aí, estrelas de massa mais baixa para por aí no núcleo. Estrelas de massa mais alta continua. Aí continua até o ferro, produzindo elementos no núcleo. Aí, depois, as estrelas de massa mais baixa, elas continuam produzindo elementos, mas não mais no núcleo, nas camadas superficiais. Então, ela continua fundindo hélio numa camada além do núcleo, acima do núcleo, e uma camada acima ainda dessa camada de fusão de hélio, ainda tem uma fusão de hidrogênio produzindo hélio. Então, a estrela não para, né? O tempo todo de vida dela, ela está produzindo elementos em algum local. No caso das estrelas muito massivas, elas produzem até o fim, até explodir, elas produzem elementos desde o núcleo até algumas camadas mais acima, né? E a gente chama as estrelas mais massivas que chega uma fase que a gente chama ela de casca de cebola. Casca de cebola. Eu estava pensando numa cebola quando ela falou de camadas. Mas essa daí não vai fazer a gente chorar. Não.
Por que casca de cebola? Por que cebola, professora? Por que essa analogia? Porque os elementos químicos, cada elemento químico, para ser produzido, ele precisa de uma temperatura. Tem que ter uma temperatura e em termos astronômicos, é tudo grande, né? Então, temperaturas muito altas. A gente fala em milhões de Kelvin, assim, coisas muito, muito grandes mesmo. Então, de baixo, do centro para a superfície, a temperatura vai diminuindo. Então, quanto mais pesado for o elemento, mais profundo ele consegue ser produzido. É possível que ele seja produzido. Então, por exemplo, no final da vida, a estrela está produzindo ferro no núcleo. Daí, numa camada mais acima, produz, sei lá, níquel, depois magnésio, neone, e assim vai, até hélio. Entendi. E a fusão de hidrogênio na camada mais superior de formação de elementos. Isso uma estrela grandalhona, né, que tem muita massa. E durante a vida da estrela, dessa ordem de massa, né, de mais de 10 massas do Sol, ela produz todos os elementos químicos até o ferro mesmo, né, durante a vida dela. Então, para aí no ferro. E, na verdade, não é exatamente no ferro. A gente chama de elementos do pico do ferro, que são aqueles em volta do ferro, né? O cobre, que é um pouquinho depois, também é produzido nessa época. E, agora, estrelas de massa mais baixa, no núcleo, elas só conseguem chegar até a produção de carbono e um pouquinho de oxigênio. Aí para o núcleo. Mas aí, como eu falei, numa camada mais superior, funde o hélio, produzindo carbono e oxigênio. Na outra, hidrogênio, produzindo hélio. Mas aí que está a questão do tema aqui que a gente está conversando. Nessa fase, a estrela é muito instável. A gente chama de pulsos térmicos. Porque quando acontece a fusão do hélio, a estrela se expande e daí apaga, para a fusão de hidrogênio porque esfria. Esfria aquela camada e ela não consegue mais produzir o hélio, né? Para a fusão de hidrogênio. Aí depois que para a fusão do hélio, ela contrai de novo. Aí aquece. E começa a produzir hélio, fundir hidrogênio lá naquela camada. E aí a estrela é um vai e vem. Ela expande, contrai, expande, contrai muitas vezes. E nesse meio tempo, os elementos que já estão lá, os elementos pesados que vieram já da nuvem que a estrela se formou, eles capturam nêutrons. Porque tem alguns processos que produzem nêutrons, liberam nêutrons para o ambiente. Aí esses elementos, a partir do ferro, capturam o nêutron, e o nêutron ele não é estável, ele decai muito rápido. Ele decai, e quando ele decai, um dos produtos desse decaimento é um próton. Então, se o elemento tem mais um próton, já não é o mesmo elemento, já passou para o próximo. Esse próximo, ele também vai capturar um nêutron, isso. O nêutron vai decair, produzir um próton, já é outro elemento, e assim vai em cadeia, desde o ferro até o bismuto. Então, estrelas de até 10 massas solares, elas conseguem produzir esses elementos que são muito mais pesados do que o ferro, né? São mais pesados do que o ferro, e em quantidades razoáveis. Por exemplo, o bário. Mais de 80% do bário é produzido dessa forma. A gente chama de processo S, porque S é de slow, porque captura o nêutron e dá tempo de acontecer o decaimento beta para produzir o próton. Então, é um processo vagaroso, uma captura de nêutrons vagarosa, né? Vai capturando, decaindo, captura, decai. E assim vai formando em forma de cadeia todos esses elementos pesados até o bismuto. Caramba. E depois a estrela... Lembra que eu falei que ela
expande, contrai. Esse expande vai aumentando, essa amplitude da expansão vai aumentando. Chega uma hora que ela manda embora as camadas externas. E todos esses elementos que foram produzidos nessas camadas externas são liberados para o meio interestelar. Então, muito desses elementos, uma quantidade razoável desses elementos pesados que nós temos aqui na Terra, foram produzidos por essas estrelas de massa mais baixa, né? Que não consegue explodir como supernova. Ela é mais comportada, o fim da vida dela é mais comportado, né? Porque expande, contrai, depois manda embora. Tchau. Tchau, massa. Então, é muito importante a contribuição dessas estrelas de massa mais baixa para a quantidade desses elementos muito pesados, né? Então, eu não sei por que as pessoas não falam disso. Porque não é uma coisa assim muito recente. Não é que, descobriram agora. Não. Em 1957, 4 pesquisadores muito famosos, a gente chama de B2FH, porque é Burbidge, era um casal de pesquisadores, Fowler e Hoyle. Então, B2FH. Eles fizeram uma compilação de tudo que se entendia de nucleossíntese nas estrelas e também a primordial, né? Dos elementos muito leves, e fizeram um artigo que é famoso até hoje. Em 1957, eles incluíram esses processos, esse processo S, né? De captura de nêutrons em estrelas de massa mais baixa. E depois teve modificações, né? De 1957 para cá já teve artigos. Em 97 teve uma revisão bem intensa. E tem se estudado em muitos artigos nas revistas especializadas, né, claro, sobre isso, mas a base, né, uma base muito boa é esse artigo de 1957. Então, poderia ser amplamente divulgada, que nem tudo é culpa da supernova. Nem tudo é culpa da supernova. Poxa, porque normalmente quando a gente pega livro de astronomia, astrofísica básico, né, leitura básica, é justamente isso, né? A gente vê que a explicação é essa, né? A estrela de grande massa, quando a gente fala grande massa é mais que o Sol, né? Chega até o ferro, aí ela vira supernova e produz elementos mais pesados. Mas dificilmente a gente vê essa explicação. Né? Sim, eu não entendo por quê. Bom, mas agora eu estou falando. Estamos divulgando. E assim, quando a supernova explode, o processo prévio, né, para levar a estrela à supernova, produz muitos nêutrons. E é uma produção maciça. São muitos nêutrons, tem um fluxo de nêutrons muito grande, muito intenso. E daí, durante a supernova, acontece um outro processo que aí a gente chama de R, porque é rápido. Rápido mesmo, né? O processo R. S e R. Eu vou ser o Desculpa, slow. piada podre. Então, ela produz elementos devagarzinho. E ele é rápido. Rapidinho. Mas acho que, na verdade, é o contrário. Eu sou muito mais lento. Meu Deus. Mas daí, esses elementos mais pesados capturam muitos nêutrons de uma vez. Não é que nem o outro vagaroso que captura, decai, captura. Não, esse aí captura um montão. Aí chega uma hora que o átomo não consegue mais ligar um nêutron. O próximo nêutron que chegar não vai ficar grudado de jeito nenhum. Então, aí começam a acontecer os decaimentos. E aí vão formando os elementos. Então, na verdade, a quantidade de elementos que a gente tem agora é uma composição de vários processos. Então, tem a contribuição do processo S, a contribuição do processo R, tem também o processo P, que também é relacionado com explosões. Mas ele contribui bem menos do que os 2 primeiros. Né? E cada elemento, por exemplo, o bário, como eu falei, mais 80% é S e o restante é R e um pouquinho de P.
o ítrio é mais de 92% do 92%. S. Então não dá para ignorar, né? Não. Não dá para desprezar. 92%, 80%. O neodímio, por exemplo, esses nomes. Todo mundo gozava de mim que eu falava nomes esquisitos, né? Neodímio, praseodímio. Esses já são. O neodímio é mais 65%. Então, tem alguns elementos que o processo S contribui menos e mais o R. Por exemplo, o ouro. O ouro, ele mais de 94% é R. Então, esse sim é muito produzido pelas supernovas, e só um pouquinho por estrelas menos massivas. Então, cada elemento lá da tabela periódica tem uma fração de cada processo, né, para compor a quantidade que a gente vê hoje. E essa fase da estrela que produz esses elementos antes de explodir como supernova, né? Dura quanto? Tem uma estimativa de tempo? Tem. É rápido. Assim, astronomia, sempre que a gente fala rápido, às vezes quer dizer 1 milhão de anos, né? Mas nesse caso, são poucos anos mesmo. É uma coisa bem rápida. O que acontece, na verdade, é que os elementos são produzidos e vai depositando no núcleo. O núcleo vai crescendo. Aí chega uma hora que o núcleo não se aguenta. Chega um certo limite de massa, o núcleo não se sustenta. Aí ele colapsa. E por isso que explode a supernova. Ele colapsa, aí demora alguns microsegundos para as camadas externas se tocarem. E o núcleo caiu, tem que cair também. É a gravidade que puxa. Porque se o núcleo contrai, assim, colapsa, aí ele não tem o que sustente, né? Aí a pressão para baixo, para o centro, é muito alta. E aí as camadas caem e encontram um núcleo extremamente duro. Muito, muito duro. É como pegar uma bola e querer que ela passe do chão. Ela não vai passar do chão. Aí essa matéria que caiu ricocheteia e aí explode a supernova. Por isso que eu digo, as menos massivas são bem mais comportadas, né? Porque simplesmente a matéria vai embora. E no caso da supernova, as camadas caem e ricocheteiam de uma forma muito violenta, né? E depois formam as ondas de choque. E é muita energia. E a supernova é um processo bem rápido mesmo, né? Uma coisa de minutos. E mesmo aquele brilho todo que a gente vê, porque ela brilha muito, né? Explode, é liberação de uma quantidade extremamente alta de energia. Então, por exemplo, uma supernova em outra galáxia, ela pode ser vista aqui sem muito esforço. Uma supernova que aconteça aqui na nossa galáxia, às vezes ela é vista durante o dia. Por exemplo, em 1054, vários astrônomos ao longo do mundo, menos na Europa, né? Na Europa, acho que eles estavam muito fechados. Mas os chineses, árabes e até povos aqui das Américas, eles fizeram registros que levam a crer que eles viram aquela supernova de 1054. Então, de repente, apareceu uma estrela que não existia no céu, muito brilhante, que era vista até durante o dia. E daí, uns meses, pronto, acabou. Não tinha mais nada. Então, é aquela liberação de energia muito rápida, muito intensa, e logo depois apaga. Isso explica o nome, né? É uma estrela nova, uma estrela supernova. Supernova. Que apareceu uma estrela que não tinha lá, né? Tá brilhando. Os né? nomes criativos da astronomia, né? Porque tem também o processo nova. Tem a estrela nova. A estrela nova, mas aí é outra coisa, uma estrela binária, que uma passa massa para outra, aí nada a ver com a supernova. Né? Então, quando a matéria de toda aquela estrela gigante lá, muito
com muito mais massa que o Sol, né? Despenca tudo e bate no núcleo feito de nêutrons, basicamente. Então, essa explosão é, na verdade, um ricocheteio, né? Sim. É um ricocheteio violento, né? Violento. Imagina a energia desse monstro. Sim, muita energia. Qual que é a quantidade de massa para chegar na supernova? porque a gente sabe que o Sol não vai não vai ser assim. Sol não. Até, olha, os limites de massa, eles não são cravados em pedra. Certo, Então, a gente vê na literatura o limite de 8 massas solares, 10 massas solares, porque, aparentemente, uma estrela de 9 massas solares virou uma anã branca, que é o que sobra depois que a estrela expulsa as camadas externas delicadamente. Que é o caso do Sol, né? O caso do Sol. Então, se uma estrela de massas solares não explodiu como supernova, então tudo bem dizer que até 10 massas solares isso não vai acontecer. Então, mas assim, o que é mais ou menos um consenso que uma estrela de 15 massas solares, 20 massas solares vai explodir como supernova. De acordo com a teoria da evolução estelar. Se isso vai mudar daqui 10, 20, 100 anos, a gente não sabe. Mas, por enquanto, está funcionando bem. É assim que a ciência trabalha, né? Sim. Estudando a natureza, elaborando modelos, né? Para explicar. E, de repente, um astrofísico descobre uma coisa nova, diferente, e aquele modelo atual não coincide muito bem com o que ele observou. Aí tem que mudar o modelo, né? A explicação, né? E no caso de supernovas, como se trata da evolução de estrelas muito massivas, tem uma complicação, porque tem uma quantidade menor de estrelas. Quando as estrelas nascem muitas estrelas pequenininhas e pouquinhas grandalhonas. A estrela grande, ela gasta o seu material muito mais rápido, porque ela precisa manter o seu brilho, né? Então, ela precisa gastar mais. Então, ela vive menos. Então, nasce menos e vive menos também. Então, a gente tem menos representantes. Estrelas de massa mais baixa, a teoria da evolução estelar está um pouquinho mais bem estabelecida pela quantidade de representantes. Agora, tem uma coisa interessante que quando explodiu a supernova em 1987, os laboratórios aqui detectaram neutrinos, 20 neutrinos. Tudo isso? Tudo isso. Isso é bastante. É bastante. Porque o neutrino... Sabe por quê? Pode falar. Não, eu ia perguntar por quê, né? Eu ia perguntar também, né? Daí ele foi falar, ela foi falar. A gente fala sempre números tão grandes em astronomia, quando a gente fala números pequenos, todo mundo estranha, né? Mas o neutrino é um bichinho muito esquisito. Ele atravessa a matéria como se fosse nada, porque ele não reage à força forte, às forças nucleares. Né? A força forte, ele não reage à força forte, ele não reage à força eletromagnética. Então, o neutrino é esquisito porque ele não reage às forças convencionais que a gente conhece, pelo menos que a gente conhece até hoje. Né? Que a força gravitacional, porque ele praticamente não tem massa. A força elétrica, porque ele não tem carga. A força forte, também, que é uma força nuclear, também não reage. Então, como ele não reage às forças, fica difícil de montar um experimento que consiga dizer, olha, é um neutrino. Entendi. Então, tem um esquema super complicado e é medido de uma forma indireta, pelas consequências de ter entrado um neutrino ali. Então, é bem difícil de medir. Ele atravessa a Terra como se a Terra fosse nada. Então, é muito difícil. Então, conseguir
pegar 20 desses, é um feito. Agora mesmo, então, nós estamos sendo atravessados Por muitos neutrinos. O Sol produz neutrinos, né? Os processos nucleares lá dentro produzem muitos neutrinos e eles são emitidos Você para a está Terra. sentindo alguma coisa? Ai, tô sentindo uma coisa. Muito assim, neutrino parece aqui. algum neutrino. A gente não sei, milhões de neutrinos por segundo, não sei qual quantidade. Eu não sei dizer o fluxo, mas, também, mas são muitos. bastante. E a gente não precisa se preocupar. Incrível, né? Quando explodiu a supernova. Era na galáxia vizinha, né? Que foi aqui. A 1987, eu eu acho. lembro se foi nas nuvem nuvens de de Magalhães. Acho que sim. Pode ter sido. Porque Foi, mas muito. Agora a gente espera uma próxima explosão. Não é isso? Betelgeuse. Será que é Betelgeuse? Será? Ela deu uma enganada na gente, né? Lembra? Lembro. 2020, todo mundo tava esperando. torcendo. Tudo. Tava todo mundo torcendo. Vai explodir, vai explodir. Ela mas enganou não a foi, gente. não. Enganou. Ai, hoje não. Daqui a alguns Daqui uns milhares de anos. Se Betelgeuse explodir, ela vai, né? No futuro, a gente não sabe exatamente quando, mas se ela explodir como supernova, como seria a visão daqui da Terra? Provavelmente a gente vai ver durante o dia. Uau. Vai ser bem brilhante. Já penso. É perigoso. Puxa, vai ter uma espécie de segundo sol aí. Mas não dentro do sistema solar, né? O sol bem longe daqui. Ainda bem. Eu acho que ela ainda está a uma distância segura pra gente. Ainda bem. Porque se estiver muito perto, difícil sobreviver à explosão dessas. Muita energia, muita radiação, Muita, né? Extrema, né? Pra gente, a radiação do Sol já é prejudicial. E né? só chega a 1 bilionésimo, né? De toda a energia que ele emite aqui na Terra. Sim. Porque a Terra é tão pequenininha, quanta energia vai para o espaço, né? Pois é. Só vem aquele pedacinho que chega na Terra, né? E é verdade, professora Diná, que quando explode uma supernova, a energia que ela emite total é maior do que todas as estrelas da galáxia onde ela está? Olha, em geral? ela fica tão brilhante que ela se destaca muito, assim, fica uma estrela muito grande, porque as galáxias muito distantes a gente vê como nuvens, né? Não dá para ver estrelinha Não de dá vidro, para né? resolver as estrelas. Eu falo sempre que é como quando a gente viaja na rodovia. Chega um ponto que a gente vê uma luzinha lá fora. Ali tem uma cidade. Mas a gente não consegue distinguir as luzes. Quando a gente chega mais perto, aí a gente consegue distinguir as luzes, né? É a mesma coisa acontece com a galáxia. A galáxia está tão distante. A mesma coisa não, porque a gente não chega lá, né? Mas assim, tá tão distante que a gente vê aquela nuvem. Se a gente conseguisse chegar perto, aí a gente conseguiria ver as estrelas. Mas quando explode uma supernova, a gente consegue ver uma estrela, aparecer uma estrela lá na galáxia. Muito brilhante, Muito né? brilhante. Ela se destaca naquela nuvem de estrelinhas mais fraquinhas, Isso. né? Tem aquela nuvem e tem uma estrela destacada. Puxa vida, deve ser fascinante ver uma explosão dessa, né? A uma distância segura. É legal. Eu gostaria de ver. Olha, ainda bem que o Sol não vai virar supernova, né? Mas não vai virar supernova, mas vai engolir a Terra também, né? Vai expandir. Ela vai virar... O Sol é uma estrela do tipo que vai virar uma gigante vermelha. Uma gigante vermelha. Né? Isso. Aí as camadas externas do Sol, né? Aquele material vai ser jogado para o espaço. E no final da vida. É uma anã branca, né? Isso. No caso da supernova, o que sobra nessa explosão? Você falou que o centro fica um monte de nêutrons. Né? E o que fica quando explode tudo, vai embora? Ou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. A estrela de massa mais baixa, ela produz no máximo, né, como eu falei, carbono e oxigênio, e tem muito elétron
boiando por lá, Uhum. vagando pelo núcleo, né? E o que sustenta a anã branca, que é o que sobra depois da expulsão das camadas externas, numa estrela menos massiva, o que sustenta essa anã branca são os elétrons. Porque os elétrons têm uma propriedade que eles não podem ficar mais juntos a partir de um certo limite. Eles não querem ficar muito próximos. Então, essa pressão de não querer ficar mais próximo um do outro sustenta a estrutura. Mas isso, se a massa ali for até 1,4 massas do Sol, uma coisa assim. Aí, se passar disso, essa força, né, dos elétrons, essa pressão que os elétrons fazem, não é suficiente. Então, se tiver até 3 massas solares, os elétrons não seguram e colapsa, esse núcleo colapsa mais. Mas os nêutrons conseguem segurar. Porque eles também têm essa propriedade de não quererem ficar muito próximos. Então, os nêutrons conseguem segurar. Agora, se tiver mais massa ainda, assim, mais do que 3 massas do Sol, aí nem os nêutrons conseguem segurar. Aí colapso continua e vira o tal do buraco negro que ninguém sabe direito o que é. Sensacional. Só sabe que tá lá. Então, no final das contas, é sempre a gravidade que acaba Vencendo. mexendo com tudo. De todas as forças, é a mais fraca, né? Bom, se a gente pensar em Newton, né? É mesmo, É né? a força mais fraca, mas ela vai determinar o universo. Agora, eu falei assim, a força, mas a partir da relatividade geral não se fala mais em força gravitacional, né? Deformação do espaço-tempo, mas a ação da gravidade, né? ação da gravidade. A gravitação é que vai vencer no final, vai determinar tudo. Muito bom. E esses temas, esses assuntos todos são tratados também com bastante interesse na divulgação científica, né? Sim, com certeza. Por exemplo, você é a diretora dos planetários de São Paulo, né? Do Carmo, do Parelheiros, né? Que a gente teve a satisfação de visitar recentemente, né? E como que as pessoas recebem nessa divulgação? Qual que é a reação do público quando entram no planetário? Como é que é essa reação das pessoas? Todo mundo quer saber o que é um buraco negro. Clássica. Até criança de 5 anos já chega falando de buraco negro. É o assunto mais falado lá. E o segundo talvez seja a supernova. Esses assuntos são muito apreciados pelo público. E lá no Carmo, em especial, o projetor fica bem no centro e o formato do planetário é uma galáxia, né? Uma galáxia espiral. Então, é como se fosse a Via Láctea. E o projetor é o buraco negro, porque está lá bem no centro, então as pessoas gostam. É só apontar o buraco negro. O buraco negro é isso aqui. Bom, aproveitando então que a gente entrou nesse assunto, vamos para o nosso Você Sabia? Você sabia que há diferença entre planetários e observatórios? Os planetários são ambientes no qual a gente consegue simular um céu, simular uma viagem espacial. Já no observatório, nós utilizamos os telescópios. Conseguimos fazer a visualização do astro real. Muito bem. Diferença boa. Diferença boa. E a professora Diná trabalha nos maiores planetários do Brasil, né? Que tem... O Rio O Rio é o maior, né? O Maior Carmo em é o capacidade, segundo. professora? Isso? Em tudo. Uhum. Em tamanho, ele tem 23 metros de diâmetro. E a cúpula, né? A cúpula é o teto, né? O teto do planetário. Tem 23 metros de diâmetro no Rio e o Carmo tem 20. 20. Então, é um pouco menor. Tá lá. É um dos maiores. É um dos maiores. Quantas pessoas cabem nas cadeiras lá do Carmo? 168. Com 168. bastante Que sonho. Muito bom. Imagina você numa poltrona dentro do planetário,
olhando para um céu estreladíssimo, né? Que Sem muita poluição gente nunca viu. luminosa. E a simulação é tão real que uma vez eu fui visitar o planetário com um parente meu, né? Quando nós... Era de dia. Era de dia. Aí, quando nós saímos, né, do planetário, ela me perguntou assim, ô Rodolfo, mas que hora que abriu o teto que eu não percebi, abrindo a porta lá, ó? Não abriu, aquilo não era real, né? Ela achou que era verdade, né? Que tinha ido para o espaço mesmo. Mas é muito real. Os projetores optomecânicos, né? Eles têm esse efeito. Sim. Eles simulam as estrelas pontuais. É diferente dos digitais, né? Que já não conseguem fazer estrelinha tão pontual. Então, realmente, ainda mais um planetário maior, parece mesmo que a gente está achando. Lá a gente tem uns puffs, então de vez em quando as crianças querem deitar no puff, que gostoso. ficam olhando para o Uau. céu, é muito gostoso. Olha, a gente não cansa, mesmo a gente que trabalha lá. Imagina. É um sonho de muito bonito. trabalho. É muito bonito. Bom, aproveitando, professor, qual é a dica do dia? A dica do dia de hoje é que você pode visitar um observatório e um planetário aqui mesmo em Bauru. Como a Cione explicou, tem diferença entre um planetário e um observatório. E aqui na Unesp nós temos os dois. Nós temos o Observatório Didático de Astronomia, onde nós temos telescópios, atendemos as pessoas, escolas, damos cursos de astronomia e temos agora essa novidade, um planetário. Mas não é um planetário como a do Carmo, que tem 160 lugares. O nosso tem apenas 5 metros de diâmetro e cabe 30 pessoas. É um planetário pequeno, mas pelo menos nós temos um planetário. E você é muito bem-vindo para visitar a gente. Professora Diná, o Planetário de Parelheiros tem uma coisa muito especial. O que é lá? O Planetário de Parelheiros tem o primeiro projetor Asterion Premium do mundo. Do mundo, professor? Do mundo. O único do mundo. O único do mundo, Ninguém mais tem esse projetor. A Prefeitura de São Paulo adquiriu esse equipamento. Tem um projetor que faz... Esse projetor faz as estrelas, né? Tem a bola de estrelas. E tem também os projetores digitais que trabalham em combinação. Os dois trabalham em conjunto. Então, a bola de estrelas faz as estrelas no céu, e se a gente quiser colocar o desenho de uma constelação, a gente pode até desenhar uma constelação que não venha naturalmente do fabricante, porque na Alemanha eles não conhecem as constelações indígenas, por exemplo. Né? Então, a gente pode desenhar a constelação e colocar lá nas estrelas sem apagar as estrelas. Então, é muito, muito bonito. E a gente pode usar, assim, claro que é uma atração de turismo cultural, mas nós podemos usar para as aulas também, né? Auxiliar as professoras, tanto da escola básica quanto nível universitário. É muito gostoso dar aula de astronomia esférica, por exemplo, astronomia de posição, dentro do planetário, porque na sala de aula a gente fica apontando, né? Aqui passa meridiano, aqui é tal. E lá não. Tá ali, a gente tem o céu. E todas as linhas estão lá no céu, muito fácil, né? Muito gostoso. E lá em Parelheiros, as duas tecnologias trabalham em conjunto, então a gente consegue fazer isso com muita facilidade. Sensacional. E nós tivemos o privilégio de conhecer né? A Unesp. Conseguiu um ônibus, né, para os nossos alunos, né, nosso observatório, e visitamos ao vivo o lugar. A professora Diná nos recebeu tão bem lá, né, deu uma verdadeira aula para nós, né, com bastante carinho. Uau, foi um momento inesquecível. Foi mesmo. Muito bom, muito bom. Foi muito legal receber vocês. Obrigado. Muito obrigado. Muito legal o nosso bate-papo de hoje, né, professor? Então, agradeço a sua presença, professor. Professora, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de participar.
E se você quer saber um pouquinho mais, é só nos acompanhar nas nossas redes sociais, @ObsBauru. Até mais!